Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Aleluia, dia 6 de dezembro de 2024, iniciando aí mais uma live, né? Graças a Jesus, estamos aqui mais um dia, nessa oportunidade maravilhosa de poder falar de Jesus, de poder falar da palavra dele. Hoje, um dia especial, porque eu vou começar a carta aos Efésios. Eu dei uma pequena introdução semana passada, na sexta-feira passada, e hoje eu vou estar dando continuidade aqui a essa carta tão maravilhosa, tão profunda, que Paulo escreveu enquanto estava na prisão de Roma, a sua primeira prisão. São assuntos muito interessantes, são assuntos profundos, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nessa manhã, né? E eu quero orar, apresentar ao Senhor esse tempo, colocar diante dele esse tempo que eu vou estar aqui falando da palavra do Senhor. Espero que o Espírito Santo ministre o seu coração, que ele fale com você nessa manhã, né? Não importa o tempo que você vai acessar essa live, o dia que você vai acessar, que Jesus se faça presente, que ele se revele ao teu coração, ok? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma manhã, Senhor, na tua presença, em que eu tenho essa oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos da tua palavra, Senhor. Não que eu já saiba muito, não que eu conheça muito, mas, Senhor, eu entendo o poder da dependência de Ti, Senhor, e o quanto o Senhor quer, sim, se revelar aos nossos corações através da Tua palavra. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu coloco diante de Ti esse tempo, todo esse tempo em que essa live for feita, que o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado poderosamente através dessas lives. Senhor, também tudo que for falado seja direcionado e orientado pelo Teu Espírito. Naquilo que eu não for capaz, Senhor, de transmitir, de ministrar ao coração dos Teus servos, das Tuas servas, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando, ministrando, operando na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, esses são assuntos profundos que nós encontramos aqui na carta aos Efésios. Nós queremos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, acessar as verdades, Senhor, da Tua palavra, conhecê-lo mais profundamente, Senhor, a entender a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te peço, esteja no controle de todas as coisas, enquanto nós ouvimos, enquanto recebemos da porção da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa estar interagindo, ministrando aos corações dentro da necessidade dos meus irmãos, trazendo sobre eles a saúde, trazendo sobre eles a cura física, a cura emocional, a cura, Senhor, das emoções, dos sentimentos, também trazendo alinhamento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando, Senhor, cada vez mais as pessoas a um nível de comprometimento com o Senhor mais profundo. Age, Senhor, poderosamente nesta manhã. Nós sabemos que o Pai criou todas as coisas pela Sua palavra. Senhor, a palavra do Senhor, inspirada por Ti, pelo Teu Espírito, ela não voltará vazia. Que nessa manhã sejam lançadas muitas sementes da Tua palavra aos corações, para que elas possam produzir um fruto que glorifique o Teu nome, para que elas possam produzir um fruto que traga transformação, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Opera, Senhor, nesta manhã, através desta live. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe que os Teus filhos têm vivido dentro das suas casas, na sua vida pessoal, na sua intimidade. Vai de encontro a essas necessidades, vai tocando cada vida, vai, Senhor Deus, ministrando aos corações, Senhor, mostrando os caminhos, mostrando as direções, as orientações, para a glória do Teu nome. Paizinho, em nome de Jesus, que a Tua igreja, ela alcance esse nível, Senhor, um nível de maturidade, de profundidade no conhecimento do Senhor, que sejam filhos maduros, responsáveis, Senhor, com tudo aquilo, Senhor, que recebeu de Ti, Pai. Em nome de Jesus, age poderosamente nesta manhã, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos aí iniciar, né, a carta aos Efésios, capítulo 1.
E glória a Deus por essa oportunidade, né? Nós estamos aí já encerrando o ano de 2024, temos ainda alguns dias aí pela frente, mas a fidelidade do Senhor tem sido tremenda. Eu posso ver essa fidelidade de Deus sobre a minha vida em estar aqui, né? Toda quarta, toda sexta-feira fazendo essa live, trazendo pessoas para estarem ministrando aos nossos corações. Na próxima quarta, se eu não me engano, é a pastora Mércia que vai estar comigo na próxima quarta, e eu tenho certeza que nós vamos ser tremendamente abençoados, e toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Eu já tô assim, final de jogo, sabe? Já louvando e agradecendo a Deus por todo esse tempo, por todas as oportunidades que Ele me deu de estar aqui falando dEle, da palavra dEle, dentro das minhas limitações, mas trazendo aquilo que Ele tem permitido que eu traga, né? E eu sei que o Senhor está operando infinitamente mais do que tudo que pedimos ou do que pensamos, né? Quando o seu coração está rendido na presença dEle, buscando a face dEle, Ele se revela ao seu coração de maneira especial. Então eu entendo que Deus está fazendo muito além do que eu possa imaginar ou do que eu possa estar enxergando hoje, né? Porque eu creio que só o Senhor tem essa clara visão, essa clara revelação de quantas vidas têm sido renovada, fortalecida, sustentada através da palavra dele que tem vindo aqui dessa live, e tudo para a glória dele, né? Vamos lá. Efésios capítulo 1, eu vou ler o verso 1 e o 2, que é ali a saudação de Paulo à igreja de Éfeso, lembrando, né? Bom dia, paz do Senhor, Norminha, Lília, pastor Djalma, Grazi, né? Bom dia. Lembrando que Paulo escreveu essa carta, né? Quando estava preso lá em Roma, na sua primeira prisão, e ele escreve 4 cartas, escreve Efésios, escreve Filemon, Filipenses e Colossenses, e nós já estamos aqui encerrando essas 4 cartas. Aqui a carta aos Efésios é a última, né? Vamos ver o que o Senhor Jesus vai fazer, e provavelmente não vou terminar esse ano, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu vou continuar ano que vem em nome de Jesus, se o Senhor permitir. Eu creio que Ele vai permitir, né? Vamos lá, Efésios capítulo 1, o texto é a saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Gente, eu tenho um amor por essa carta, assim, eu fico feliz, sabe? Eu vejo que, como ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele não é mais um novo convertido, ele já tem um tempo de caminhada com o Senhor, ele já tem um nível de maturidade, de conhecimento da vontade de Deus para a vida dele, com respeito à identidade dele e também ao propósito que Deus tem na vida dele. Então ele deixa bem claro, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, não por vontade de homens, não por escolha das pessoas, mas por vontade de Deus. Ele recebe o que Deus tem para ele, abraça o que Deus tem para ele e vive na dimensão que Deus tem para ele, em Cristo Jesus, naquilo que ele tem entendido que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, né? E que o Senhor tem revelado a ele nesse tempo. Quando ele fala aos santos, né, que vivem em Éfeso, ele não é um título religioso na Bíblia, mas um estado declarado de ser. Santos são pessoas sagradas, assim denominadas por Deus. Depois ele as tornou santas através da sua salvação. Então, santos não pelo que nós somos no físico, não pelo que nós somos olhando humanamente uns aos outros, mas santos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por aquilo que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, pelo sangue precioso dele. E outra coisa, nessa saudação que ele está dando, né, à igreja de Éfeso, nós podemos ver o quê? Onde nós estamos? Qual é a nossa localização, né, depois que nos entregamos a Jesus? Humanamente, eles estavam em Éfeso, território de Éfeso, mas no espiritual eles estão em Cristo.
Esse é o lugar que nós estamos espiritualmente, em Cristo Jesus, inseridos nele, né? Fazemos parte dele, somos parte do corpo dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, você entender isso, você viver nessa dimensão de entendimento e de compreensão. Que ainda que humanamente você é aí, ó, carne e osso, né? Cheio de falhas, de vulnerabilidades, mas na fé em Jesus você está em Cristo, você está num lugar de proteção, num lugar de adoção. E é isso que nós vamos falar aqui. Essa é a posição que Deus tem para nós. Ele vai falar desse assunto do verso 3 até o verso 14. Mas aí do verso 3 até o 8, ele vai falar dessas bênçãos que já estão sobre nós, as bênçãos espirituais. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já tem nos abençoado. Ele não vai nos abençoar no futuro. Já tem nos abençoado. Essas bênçãos já estão sobre nós. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Glória a Deus! Olha só que coisa gloriosa, irmãos. Eu vejo assim que os textos aqui em Éfeso, da carta aos Efésios, eles têm uma riqueza e uma profundidade muito grande de revelação, de conhecimento. Então, bom dia, Débora, paz do Senhor. Todas as vezes que você lê, você precisa comer essas verdades e digerir tudo isso. Pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele traga luz e revelação, né? Você vê que ele fala assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Olha só, eu falei do lugar que nós estamos em Cristo Jesus, né? Espiritualmente nós estamos em Jesus. Olha só, se você está em Jesus, te falta alguma coisa? Como pode estar faltando alguma coisa se você está em Cristo Jesus? Esse é o lugar que você está. Quando o texto diz a expressão bênção espiritual refere-se a privilégios e recursos divinos disponíveis agora. Isto é, os crentes são escolhidos, adotados, perdoados. Nos falta alguma coisa se nós estamos em Cristo Jesus? Em 1 Coríntios 12:1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, essa palavra espirituais de 1 Coríntios 12:1 e também de Efésios 1:3, bênção espiritual, no grego é a mesma palavra para se referir aos dons do Espírito Santo, evidenciando que eles estão entre essas bênçãos declaradas aqui, que Jesus já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Olha o nível. Olha o nível, olha para você mesma aí. Olha aí para você. Tão natural, tão simples, tão vulnerável, mas em Cristo nós estamos nas regiões celestiais. E nesse lugar nós somos completamente abençoados. Não há falta de nada. Jesus está conosco, nós estamos nele e nós temos tudo o que nós precisamos. É forte isso, né, gente? Fala a verdade. Você vê que aqui no verso 5, quando ele fala assim, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A palavra predestinou não sugere um fatalismo que exclua alguns e inclua outros, mas garante um plano determinado e um destino garantido para todos os redimidos.
Se você está em Cristo Jesus, queridos, você já está predestinado a alcançar tudo que Deus tem para você, a acessar tudo que Deus tem para você, a tomar posse de uma vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Depende de quem isso? Depende de Deus? Não, depende de você, depende de mim, de nós desejarmos isso, de nós sermos intencionais naquilo que nós queremos de Deus, estarmos focados em Jesus, buscarmos cada dia mais agradar a Deus, buscarmos cada dia mais uma vida de intimidade e comunhão com Jesus, fazendo sempre aquilo que agrada a Jesus. Então, você pensa bem, você foi predestinado para isso. Pode estar sendo difícil nesse momento, pode estar sendo pesado, mas essa é a verdade de Deus para você. Que você foi predestinada por Deus, predestinado por Jesus, para alcançar esse lugar, para viver essa vida abundante, para receber todas essas bênçãos espirituais que já estão liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida lá nas regiões celestiais. Lá no verso 6, quando ele diz assim, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência. Quando ele diz que nós recebemos gratuitamente no amado, tudo isso que eu estou falando aqui significa literalmente que nós somos agraciados com graça em Cristo. É uma expressão recorrente designando a esfera em que toda a salvação é realizada e o domínio em que os propósitos do reino de Deus são cumpridos, no círculo do reino do Rei Cristo Jesus. Quer dizer, você, não por sua própria vontade, não por seu esforço, não por sua força, você recebeu tudo isso gratuitamente. Agradou a Deus fazer isso por mim e por você. Agradou a Deus nos colocar num lugar de honra, sem que nós merecêssemos. Agradou a Deus que você vivesse uma vida abundante, que você fosse herdeiro de algo poderoso, de uma herança maravilhosa que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então, isso foi dado gratuitamente. Não depende da minha vontade, não depende do quanto que eu conheço a palavra de Deus, não depende do quanto eu estou comprometida com Ele. Já foi liberado lá na cruz do Calvário, mas tudo isso só vai ser acessado se eu desejar, se eu entender e me colocar numa posição de busca constante de Deus para alcançar o que Ele tem para mim. Essas bênçãos, irmãos, elas já estão sobre as nossas vidas. Bom dia, Ju, paz do Senhor. Mas elas não vão ser como um passo de mágica. Eu vou ficar aqui de boa, de braços cruzados, e ela vai ser derramada sobre mim. Nós precisamos acessar isso pelo novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, o que te fez uma nova criatura? O que você precisa conhecer para viver uma vida, uma nova vida? É isso que você precisa acessar pelas escrituras, pela oração, pela comunhão com Jesus. E isso, irmãos, não vem se você ficar sentado na frente da televisão assistindo 24 horas, ou aqui na internet só rolando o dedinho assim, ó, e assistindo, vendo vídeos, TikTok. Não. Essas bênçãos virão sobre a sua vida se você buscar, se você acessar isso pela fé. Sabe, quanto mais intimidade você tem com Jesus, quanto mais a sua aliança é fortalecida nele, mais você vai acessando este lugar e vai vivendo uma vida transformada em Jesus. Isso é maravilhoso, foi dado gratuitamente, mas nem todos acessam. Não acessam muitas vezes porque não conhecem, não entendem, não acessam muitas vezes porque não querem, têm preguiça de acessar o que Deus tem para ela. Então, não vai acessar nunca. No verso 7 ali, né? Essa epístola insiste repetidamente que a base de toda graça é a morte reconciliadora de Jesus Cristo. Somente através disso Deus oferece o perdão, né? Ele vai falar disso em Efésios 4:32. Deixa eu ler aqui para vocês. Efésios 4:32 diz assim, olha:
Aqui. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer, tudo isso foi possível por causa da graça salvadora de Cristo nos perdoando. E hoje nós fazemos parte desse processo, então também perdoamos outras pessoas. Deus ofereceu o perdão para nós oferecemos o perdão para outras pessoas. O perdão é possível porque Cristo ama a igreja e se entregou para obtê-lo. E se entregou para obtê-la. Obter quem? A igreja. Efésios 5, do 25 ao 27. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só, quem fez isso pela igreja? O próprio Cristo. Ele mesmo se deu gratuitamente por ela. Ele mesmo pagou o preço por ela, derramando o seu sangue ali na cruz pela igreja. Para que ele mesmo santifica a igreja. Ele mesmo purifica ela pela lavagem da palavra. Então, quando você está lendo a palavra, quando você medita na palavra, você está sendo lavado, você está sendo purificado pela palavra. E ele mesmo vai apresentar a igreja a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja de Jesus Cristo, essa é a igreja que Jesus vem buscar. Uma igreja madura, uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. Porque Jesus é quem faz todas as coisas pela igreja. É Jesus que santifica, é Jesus que purifica, é Jesus que lava, é Jesus que apresenta ela para si mesmo, gloriosa. Irmãos, Jesus faz tudo isso pela igreja. É correto eu falar mal da igreja? É correto eu denegrir a imagem da igreja? A igreja de Jesus Cristo. Ele sabe quem são os dele. Ele sabe quem são os fiéis. Nós sabemos que há duas igrejas. Tem muitos nomes de igrejas, mas só há duas igrejas, a verdadeira e a falsa. A que vai subir e a que vai ficar. Que eu e você não venhamos nos colocar nesse lugar de julgamento e julgar a igreja do Senhor Jesus. Porque Ele faz tudo o que é necessário para que a igreja seja santa e esteja pronta para o arrebatamento. Esteja pronta para estar com Ele na eternidade. Então eu e você fazemos parte dessa igreja. Nós somos corpo de Cristo. Eu estou inserida nessa igreja. Então eu preciso tomar cuidado para eu mesmo não ficar falando mal do meu corpo. Não ficar criticando o meu corpo, denegrindo o meu corpo. Porque eu vou estar ofendendo a pessoa de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Paulo vai falar bastante disso ali no capítulo 4, de Efésios. Então nós precisamos tomar cuidado, porque se eu tenho os olhos de Cristo, se eu tenho a visão de Jesus, eu vou ver a igreja como Ele está vendo. Claro que o Espírito Santo pode trazer para mim uma revelação da igreja, para me colocar num lugar de intercessão por ela. Nós não estamos cegos, nós vemos a verdade do que está acontecendo. Mas nós não podemos esquecer o que Jesus fez pela igreja e o que Ele ainda trabalha em favor dela, para que ela seja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. O sacrifício de Jesus está consumado, não tem como anular o que Ele já fez. E já está pronto, está tudo consumado. Então essa é a igreja que Jesus Cristo vem buscar. Amém? Aqui também do verso 9 ao 14, fala um pouquinho da parceria no propósito de Deus, da parceria que a igreja tem com Deus para alcançar o alvo, alcançar o propósito. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fostes também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
também nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha só, estou falando de coisas tão poderosas, né, das bênçãos espirituais que estão sobre nós, desse lugar que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, desse lugar que ele nos colocou nele mesmo. E agora ele fala de algo tão precioso, ele vem falando do penhor, do depósito que Deus deu a nós como um sinal de que ele está conosco, de que tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Olha só, Paulo vem falando, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Antes o mistério era um segredo divino, mas o Novo Testamento é uma verdade revelada para compreensão e aplicação. Tudo que Jesus fez que está descrito ali no Novo Testamento, a partir dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas, vem trazendo luz para esse mistério que estava oculto no passado, mas que agora está revelado. Tudo isso precisa ser, não é só no nível do conhecimento, precisa ser aplicado na minha vida e na sua vida. Eu e você precisamos viver esse mistério revelado, né? Que é a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Que Jesus é a resposta de Deus para a salvação do homem, para perdão dos pecados, para a remissão. Amém? Você vê que Paulo fala assim, olha, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Bom dia, Cleide. Tanto as do céu como as da terra. Papai está fazendo convergir todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, o que nós conhecemos do céu, nós não conhecemos nada do céu, é tão pouco que nós conhecemos do céu. Mas está tudo convergindo em Jesus, Ele é o caminho, Ele é a ponte. Eu quero estar nele cada vez mais. A dispensação não é um período restrito de tempo. A palavra grega refere-se à administração ou gerenciamento de um lar. Paulo está se referindo à organização ou à dispensação dos assuntos da história. Deus administrando cada acontecimento, cada momento, cada situação, administrando todo o tempo, passado, presente e futuro, todas as eras, todos os reinos, o Pai administrando tudo isso. Chegou o tempo, chegou a dispensação do tempo oportuno para a revelação de Jesus, para a revelação desse mistério que estava oculto no passado e que agora está declarado sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você percebe Deus no controle de todas as coisas, no controle das nações, dos acontecimentos, estando na administração de tudo isso. Você vê que ele fala aqui, deixa eu ver aqui no verso 11, né? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Significa o plano eterno e imutável de Deus. A referência repetida à vontade de Deus no verso 1, no verso 5, no verso 9, no verso 11 de Efésios 1, estabelece uma confiança do forte propósito e de uma sólida base para viver. O forte propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre todas as coisas dessa terra, dos céus, da terra, em todas as esferas. Deus está no controle de tudo. Por isso você pode descansar. Por isso você pode confiar que tudo da sua vida está no controle de Deus. E Ele não perdeu o controle de nada, porque o conselho da sua vontade está operando na minha vida e na sua vida. Eu espero que você esteja dando glória a Deus aí. Porque é muito confortante saber que Jesus está no controle de tudo. É muito confortante saber que Ele tem o controle da minha vida e que nada vai sair da direção dEle em meu favor.
Então confia, descansa, se alegra, porque Ele está no controle de tudo. A vontade dEle vai prevalecer sempre. A expressão fostes selados é vista por alguns como uma referência à justificação, mas esse termo não é usado aqui. E a ênfase é diferente. Bom dia, Jaciara. A justificação traz aceitação. O selar, o selo do Espírito, traz autoridade. João 3, do 33 ao 34, diz assim: quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Olha só, quem tem aceitado o testemunho de Cristo, quem tem entendido e tem abraçado a fé, a verdade de Cristo Jesus, o seu testemunho, está certificando dia após dia que Deus é verdadeiro. E Deus, Ele faz o que? Ele envia o seu Espírito sobre essas pessoas. E não é um Espírito, irmão, uma quantidade do Espírito medida, uma quantidade pequena. Não! É o Espírito Santo completo está na sua vida. Você é que vai acessando uma intimidade maior com o Espírito Santo e vai acessando mais dele. É uma frase que eu tenho ouvido recentemente que faz muito sentido. O mais importante não é o quanto você conhece do Espírito, mas o quanto você libera de você mesmo para o Espírito. Quanto ele pode acessar de você. O quanto você deixa ele ter acesso de você. Isso faz toda a diferença. Então, Deus não deu um Espírito por medida. Ai, pastor, acabei de me converter, então eu tenho só um pouquinho do Espírito. Não, você tem o Espírito completo. Eu tenho o Espírito Santo completo na minha vida. Acontece que eu só acesso algumas partes dele, eu só dou permissão para ele agir em algumas áreas, então eu não consigo viver essa plenitude que ele tem para mim. Mas esse selo, ele traz essa autoridade por causa da pessoa do Espírito Santo que está dentro de mim. Esse versículo, portanto, pode se referir a Atos 19, do 1 ao 6. Olha só o que aconteceu lá quando Paulo esteve em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Olha só. Quando os efésios, que já tinham crido, receberam a plenitude do Espírito Santo, depois de Paulo ter lhes ensinado e ministrado, eles foram cheios do Espírito Santo. Olha só, eles conheciam o batismo de João, o batismo do arrependimento, que João Batista pregou. Eles estavam na fé até esse ponto. Eles não tinham recebido o selo do Espírito Santo, eles não tinham recebido o enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo eles já tinham, mas eles conheciam o Espírito ainda por medida, porque a palavra não tinha sido ainda ensinada e revelada ao coração deles. A partir desse momento que Paulo começa a ministrar ao coração deles, eles entendem que tem algo mais além do batismo do arrependimento. Tem ainda esse enchimento que seria tão necessário para eles suportarem as perseguições, para eles poderem testemunhar, para eles poderem fazer a obra. Então, nesse momento, Paulo batiza eles em nome de Jesus e depois impõe as mãos sobre a cabeça deles e eles são cheios do Espírito Santo. É um transbordar do Espírito. Para quê? Para fazer a obra. Literalmente, a palavra penhor significa o quê? Significa depósito, uma entrada. É um termo financeiro, né? É um termo usado nas finanças, com relação ao dinheiro. Né? Então, Deus deu um depósito, uma entrada, ou uma primeira parcela
para mim e para você, né? Acerca dele mesmo, da pessoa de Jesus, da pessoa do Pai e acerca das coisas do reino. O Espírito Santo investido em nós é o título de Deus para nos possuir inteira e eternamente. Olha, vocês vão crer no meu filho, então eu vou dar um depósito, a primeira parcela de mim eu vou dar para vocês, para que vocês creiam, para que vocês entendam um pouquinho o que eu tenho reservado para vocês aqui na eternidade. Irmãos, que coisa gloriosa é essa? Que coisa poderosa! Mas aquele que nos confirma convosco, eu estou lendo 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Olha só, nos selou, Deus nos marcou como pertencentes a Ele. O próprio Espírito Santo serve como penhor. Essa palavra no grego é arrabon, que quer dizer fiança, depósito do compromisso de Deus para completar sua obra em nós. Olha que coisa linda. Também em Romanos 8, 23, confirmando assim o sim de Deus que está em Jesus. Romanos 8, 22 e 23 diz assim: exatamente como as primícias de uma colheita são uma garantia da total colheita que está por vir. O Espírito Santo é a garantia de nossa completa adoção como filhos de Deus, quando o nosso corpo é redimido. A metáfora também sugere que o Espírito Santo é o antigozo da vida que está por vir. Gememos porque, embora nossa alma esteja salva, nosso corpo ainda está sujeito à dor e ao pecado final. Entretanto, aguardamos ansiosamente com esperança o nosso corpo de ressurreição, que será libertado da fragilidade física e pecado residente. Então, olha só, Romanos 8, 22, 23, lá diz o quê? Que sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Como as primícias, quando um agricultor, ele lança suas sementes, quando elas começam a dar fruto. Os primeiros frutos é a primícia. E naquela primícia você vai identificar uma colheita que já vai começar a acontecer. E é exatamente isso, o Espírito Santo é uma parcela daquilo que nós estamos para receber na eternidade. Quanto você conhece do Espírito? Quanto ele tem de você? O Espírito Santo é o antigozo daquilo que eu e você vamos viver na eternidade. Você tem se alegrado com isso? Você tem tido experiências profundas com a pessoa do Espírito Santo? Você tem dado oportunidade para que ele ministre sobre você? Quanto ele pode ministrar ao seu coração? Eu e você devemos amar o Espírito Santo. Devemos dar liberdade para que ele ministre sobre nós, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, porque ele é essa primeira parcela daquilo que Deus tem para você. Ele já te deu uma parcela como garantia do que você vai receber lá na frente. Então honre a pessoa do Espírito Santo, honre ele, tenha intimidade com ele, convide ele para viver o seu dia com você. Quando você acorda, fale para ele: Espírito Santo, meu querido, bom dia, cuida de mim, administra o meu dia como o Senhor quer. Oh, Espírito Santo, meu querido, vamos comigo naquele lugar? Espírito Santo, vamos comigo naquela consulta? Ai, Espírito Santo, me ajuda a fazer essa faxina, porque eu não estou com ânimo nenhum de fazer faxina hoje. Me ajuda. Sabe, irmãos, é uma intimidade com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo fiel. Pensa que Deus não daria nada para você ruim, querido. Querida, Deus não vai dar nada ruim para você. Ele te deu o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo, habitando dentro de mim e de você. Isso é glorioso.
Querido, você devia estar enviando essa mensagem para outras pessoas aí, ó, nesse aviãozinho, para que elas pudessem ouvir isso também, para que elas pudessem receber dessa porção, sabe? Fale com o Espírito Santo. Convide ele para estar com você, convide ele para comer com você. Você vai se alimentar, senta à mesa, vai fazer a oração pelos alimentos. Fala, Espírito Santo, meu querido, senta aqui comigo. Toma o café da manhã comigo, almoça comigo, janta comigo, dorme comigo, Espírito Santo. Sabe, queridos, o Espírito Santo é vivo. Ele tem vontades, ele se entristece. Você e eu temos a autoridade por causa dele, mas nós também podemos apagar o Espírito. Olha como a vontade humana pode impedir o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu e você podemos apagar o Espírito. Eu sei que tem tanta gente, tantas vozes, falando tantas coisas e gente que despreza o Espírito Santo. Isso é muito triste, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai te levar para um aperfeiçoamento em Cristo, para que você possa passar a eternidade com Jesus, com o Pai e com o próprio Espírito. Então, queridos, preze a presença do Espírito. Aceita esse penhor, aceita esse depósito e honra esse presente que Jesus te deu. Esse presente que o Pai deu a mim e a você. Amém? Eu quero encerrar essa live aqui falando desse assunto que eu amo, que é o Espírito Santo, né? Eu amo falar dele. Esse assunto nunca vai se esgotar, irmãos. Nunca vai se esgotar. Porque as Escrituras estão recheadas de textos que o Senhor Jesus mesmo falou acerca da pessoa do Espírito Santo. E aí Paulo vem falando desse depósito. Você vê, eu li para você em 1 Coríntios, eu estou lendo em Efésios, eu falei de Romanos, Paulo nas cartas está sempre falando da presença do Espírito Santo, da pessoa dele. E eu trouxe para você hoje esse aspecto tão importante do Espírito Santo como penhor, como depósito, como a primeira parcela daquilo que eu e você vamos receber na eternidade. Ah, Jesus, eu quero conhecer mais, eu quero viver mais dessa porção que o Senhor derramou já nesse tempo sobre a minha vida, que é essa parcela do Espírito, essa pessoa, né? O Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero estar orando com você agora, quero abençoar. Isso mesmo, esse assunto nunca vai se esgotar, Cleide, nunca, porque a pessoa do Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Então, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo, precisamos usufruir desse depósito que o Pai derramou sobre a nossa vida e nos alegrar com isso, irmãos, porque é muito bom, isso é um consolo de que Deus está conosco e isso é maravilhoso. Amém? Quero orar por você, te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por esta manhã. Senhor, esse assunto é tão maravilhoso, tão profundo, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações dentro desse assunto. Que o Senhor traga luz, que o Senhor traga revelação. Pai, se algumas pessoas, muitas vezes, por uma interpretação errada ou porque foram ensinadas de maneira equivocadas, Senhor, desprezaram o Espírito Santo, desprezaram esse conhecimento. Eu quero nesta manhã orar com essa pessoa, te pedindo perdão, Senhor, por essa ignorância, te pedindo perdão por essa falta de conhecimento, até pela falta de esforço em buscar do Senhor Jesus uma revelação maior acerca do Espírito Santo. Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que o Espírito Santo revela Jesus, revela Jesus mais profundamente ao nosso coração. Jesus revelou o Pai. E a igreja revela o Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda, nos perdoa por toda desonra, todo desprezo cometido contra a pessoa do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo querido, meu amigo, em nome de Jesus eu te peço perdão nesta manhã. Por muitas vezes o Senhor falar comigo, falar conosco, e nós muitas vezes desprezamos a Tua voz, desprezamos a Tua direção, a Tua palavra.
Nos perdoa, Espírito Santo. Traz esse alinhamento necessário da nossa mente, da nossa vontade, do conhecimento da palavra com a tua pessoa. Que não fique somente no nível do intelecto, do conhecimento, mas nós realmente venhamos viver experiências profundas com o Senhor, com o Espírito Santo, Pai, afirmando, vivenciando o poder, a autoridade desse depósito tão maravilhoso que foi derramado sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu não quero desprezar o Espírito Santo e tudo aquilo que o Senhor me deu, liberou sobre as nossas vidas através da pessoa do Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, o Senhor mesmo falou para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, essa foi uma ordem que o Senhor deu aos discípulos e que tem acontecido sobre nós ainda nos nossos dias. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Senhor, a tua palavra não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós porções do teu Espírito, que haja um derramar cada vez mais do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que sejamos revestidos de poder, Pai, e possamos testemunhar em todo e qualquer lugar acerca da tua presença, do teu nome, Jesus, do teu poder, da obra gloriosa que o Senhor fez nas nossas vidas. Haja Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta manhã. Derrama mais e mais do teu poder sobre nós. Faz como o Senhor fez em Atos dos Apóstolos, através dos discípulos. Faz, Senhor. Pedro, quando estava tão cheio do Espírito Santo, pôde orar por aquele homem ali na Porta Formosa e ele foi curado instantaneamente. Pedro foi transformado através do enchimento do teu Espírito. Pai, um homem simples, inculto, pôde pregar uma mensagem tão poderosa que quase mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós temos uma inspiração que está na tua palavra, que é o Atos dos Apóstolos, do que eles viveram com a presença do Espírito Santo, porque hoje nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Então, Senhor, faz hoje também, faz nas nossas vidas, ministra sobre nós, Espírito Santo, um derramar poderoso para que possamos fazer diferença nessa geração. Nos tira, Senhor Deus, da mornidão, nos tira da frieza espiritual, nos tira do abatimento, da inércia, Senhor Deus, do embotamento espiritual que nos congela, que nos engessa numa teologia sem vida, sem poder de Deus. Faz nas nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos viver um evangelho verdadeiro, um evangelho poderoso, como está descrito na tua palavra. O evangelho não são palavras humanas, palavras com uma mentalidade humana, mas é um evangelho de poder, de graça, de unção, Senhor. Aviva a tua obra sobre as nossas vidas, promovendo um quebrantamento, um arrependimento, mas também uma sede de Deus, uma sede de conhecer o Senhor pela tua palavra, pela intimidade com o Senhor na oração, no convívio do Senhor no dia a dia. Age Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor nesta manhã, reconhecendo que precisamos mais de Ti, reconhecemos que precisamos da Tua glória, do Teu poder, Espírito Santo. Senhor, eu abraço a Tua vontade para a minha vida, eu abraço a verdade da Tua palavra, que diz que nós fomos selados pelo Teu Espírito, nós recebemos um depósito, uma primeira parcela, e eu quero cada vez mais, eu quero conhecer totalmente essa parcela, eu quero conhecer totalmente esse selo, profundamente, Rabasudelebarás, porque quando chegar na eternidade, Senhor, eu quero ouvir de Ti. Bem-vinda, querida, amada, minha filha preciosa. Você usufruiu de tudo que eu derramei sobre a sua vida. Você se apropriou da minha verdade, da minha vontade. Vinde, benditos do meu Pai, recebei o reino que foi preparado para vocês. Essa é a palavra, Senhor, que nós queremos receber.
Essa é a palavra que nós queremos ouvir quando nos encontrarmos contigo, Jesus, no arrebatamento ou no momento da nossa partida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque tu és incomparável, porque tu és maravilhoso, Senhor. Perdão se nós muitas vezes desprezamos, perdão se muitas vezes não reconhecemos e não abraçamos esse presente tão glorioso que o Senhor deu a nós. Mas a partir de hoje, nós queremos viver nessa dimensão. Nós queremos viver dessa maneira, acessando tudo que o Senhor tem para nós, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Meu Deus, quase que eu não termino essa oração. Glória a Deus, aleluia, a presença do Senhor está aqui neste lugar, espero que você também esteja recebendo dessa presença gloriosa do Senhor aí, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho alguns recadinhos importantes que eu preciso deixar para você, não sai da live, não esquece de curtir a live quando eu compartilhar, vai lá no YouTube, curte também, compartilha, comenta, tá bom? Se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda, chama Chave Mestra, vai lá. E amanhã nós temos a festa dos Saicas aqui na Ramá, vai ser das 10 da manhã às 4 da tarde, né? Nós vamos estar recebendo alguns Saicas ali, vamos estar ali servindo as crianças ali com uma festa de Natal, com um almoço, lanches, muitas brincadeiras, uma palavra. Se você que está me assistindo aí quer vir, quer participar, vem participar, vai estar aberto ali, né? Faz parte com a gente desse projeto, ore por isso, né? Por essa festa que vai estar acontecendo amanhã na Ramá. Domingo nós temos uma ideia certa, né? Que eu vou estar participando ali, falando sobre o sobrenatural de Deus. Nós vamos estar abordando alguns assuntos ali. É um trabalho um pouco diferenciado, é como se nós estivéssemos na sala da nossa casa batendo um papo sobre o sobrenatural. Espero que você fique motivado e que você venha participar com a gente ali, esteja com seu coração aberto, né, para receber dessa porção também. Tá bom? Deus te abençoe. Bom dia para você. Bom final de semana em nome de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo aí dentro de você, te conduzindo, te direcionando em tudo que você for fazer. Deus abençoe, queridos. Bom dia. Paz do Senhor a todos. Aleluia. Beijo aí para vocês.